Eu já falei por aqui que o steel frame tem inúmeras possibilidades de acabamento, principalmente externos. Já mostrei aqui também um projeto onde a gente usou siding vinílico na fachada de uma maneira bem diferente. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para mostrar um projeto onde a gente está usando placa cimentícia conjunta aparente. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele like aqui pra gente. Bom, antes ainda de mostrar esse projeto, de mostrar essa fachada, que tá uma graça, eu vou contar um pouquinho a história, como é de praxe, para vocês estarem mais familiarizados. Esse projeto é de um casal super minimalista, de verdade, eles não queriam nada supérfluo nesse projeto. É uma casa de rua, não é em condomínio, e hoje em dia o mais comum é casa em condomínio, né? A gente tem cada vez menos casa de rua sendo feita, mas essa é uma casa de rua. Ela é bem pequena, compacta e muito simpática. Outra coisa que eu vou comentar aqui, mas eu vou explicar depois, é o seguinte. Repara que eu disse placa cimentícia conjunta aparente e não placa cimentícia aparente. Não significa que quando a gente usa a junta aparente, a placa fica ali aparente sem nenhum tratamento. Não, a gente tem que dar tratamento sim e a placa ela é pintada. O que acontece é que a gente pode pintar da cor da placa mesmo, para parecer que a gente deixou a placa aparente, mas não é. É placa cimentícia conjunta aparente. Bora ver esse projeto então. Essa daqui então é a fachada da casa, a fachada principal. A gente tem uma outra opção com essa porta aqui azul de outra cor. Depois vocês escrevem para mim no comentário qual vocês preferiram, vou mostrar aqui na sequência. Bom, a gente tem essa parte aqui, ó, já nessa fachada, essa parte é em cimentícia, placa cimentícia conjunta aparente. Tá vendo aqui os frisinhos, ó? Aqui, ó. Então, esses são os frisos da placa cimentícia. Bem aqui, nessa parte, a gente queria dar uma corzinha, não é bem uma cor, mas a gente queria dar um toque, então a gente colocou aquele ladrilho hidráulico, esse daqui é o ladrilho linha, ele faz um desenho bem legal e fica discreto. A gente já testou usar esse ladrilho colorido, mas ele chamava atenção demais. A ideia não é chamar a atenção toda para esse ponto, a ideia é só dar uma diferenciada, tá? Já aqui, essa parte aqui, é um ripadinho de alumínio na cor de madeira, tá? Como ele é externo, a gente achou melhor fazer ele em alumínio. E ele fica muito bonito, tá? Ele parece madeira mesmo, só que ele tem toda a praticidade do alumínio. E essa parte aqui, exatamente, é uma porta de correr, é um ripado de correr que corre para cá. Então, quando eu mostrar a planta, vocês vão entender melhor o porquê disso. Aqui, a gente tem esse terreno num nível acima da rua, tá vendo? Por isso que a gente fez esses degraus. Então, o carro chega no nível da rua e depois sobe uns degrauzinhos para chegar na casa. Aqui, como eu disse, a gente tem a porta azul e nessa versão a gente tinha esse volume aqui com o ladrilho linha. A gente tinha um dente aqui, um desnível, tá vendo? Essa parede aqui tava mais atrás. Mas para aumentar a cozinha, a gente alinhou esse bloco. Então, perdeu o sentido esse volume ficar com o ladrilho. Daí, a gente colocou o ladrilho aqui, como vocês viram lá na outra opção. Nessa imagem aqui, a gente tem a elevação de fora da casa. Então, aqui a gente consegue ver o portão. Tá vendo que a gente fez essa moldura aqui para acompanhar essa moldura aqui lá de dentro. Então, é essa vista que quem tiver da rua vai ver. Um detalhe importante, a gente tem um poste exatamente aqui onde ele tá no desenho. Esse poste existe na rua. Isso é um fato. A gente vai tentar pedir a remoção desse poste, a relocação desse poste, mas estamos trabalhando com a possibilidade de não conseguir, então por isso eu deixei ele aqui na perspectiva mesmo, tá? A gente procura trabalhar o mais real possível e a gente vai ter esse espaço aqui para a entrada do carro. É um espaço bem folgado para entrar, mas o cliente é uma casa de esquina, tá? A pessoa que chega aqui não vai conseguir fazer essa curva para entrar. Ela vai ter que vir aqui, ir para frente e entrar de ré.
até esse carro aqui tá posicionado errado aqui. A pessoa vai entrar de ré aqui. Aí é totalmente possível. Mas, volto a dizer, a gente vai tentar pedir a relocação desse poste. Nessa imagem aqui, a gente tem a fachada do outro lado, a outra elevação. Aqui dá para ver bem, olha, as juntas aparentes das placas cimentícias, né? Então, ele vai ficar assim bem quadriculadinho. E aqui a gente fez essas molduras aqui, ó, para acompanhar a fachada também, né, para compor a fachada, mas para fazer um beiral que protegesse essa porta e essa janela aqui. Então, por isso a gente tem esses beirais protegendo. É muito ruim quando a gente tem uma coisa reta e a janela embaixo. Qualquer chuvinha, qualquer garoinha molha e não dá para deixar essa janela aberta. Então, quando a gente tem aqui um beiral de pelo menos 60 centímetros e aqui também, além de proteger mesmo a janela em si, se tiver uma garoinha fina, dá para deixar a janela aberta. Bom, vamos aqui às plantas então. Essa daqui é a planta do primeiro pavimento e aqui a planta do segundo. Bem aqui, a gente tem aqui a garagem, né, como eu tinha colocado, os degraus, que a gente resolveu fazer uma chapelaria. Então, aqui a gente tem um banco e aqui fica a sapateira deles para logo que entrar, sentar, tirar o sapato, porque eles já fazem isso hoje em dia. Então, isso foi um pedido. Um lugar para guardar os sapatos que ficasse perto da entrada. E eu, pessoalmente, adoro isso, porque eu faço a mesma coisa aqui em casa. A gente chega e tira o sapato. Aqui, então, a gente tem a sala, né, e logo a escada. Cozinha. E eles não queriam uma cozinha toda aberta, integrada com a sala, porque quando for cozinhar é mais confortável, não querem cheiro de comida na sala, enfim. Tem muita gente que gosta tudo aberto, mas também tem muita gente que não gosta. Então a gente fez essa porta aqui ser uma portona de correr. Então e eles gostam de receber muitas visitas. Então quando tiver visita, abre e deixa tudo integrado. Quando quiser cozinhar, fecha aqui e não vai ficar cheiro de comida na casa. Aqui a gente tem a lavanderia, que tem essa porta aqui para essa lateral, e o quarto e banheiro. Como eu disse, eles são muito minimalistas mesmo, então eles não queriam uma suíte. Eles queriam que o banheiro que eles usam servisse também como lavabo para as visitas. E aqui a gente fez um jardim de inverno para poder ventilar esse banheiro. Como a gente só tem essa face e essa para a janela, aqui a gente ficaria sem ventilação, então fizemos um jardinzinho aqui que vai ficar uma graça e ainda vai ventilar o banheiro. Aqui na planta do andar de cima, a gente tem, chegando aqui pela escada, a gente tem um espaço bem grande e amplo, que é um espaço multifuncional. Eles fazem um monte de coisa por hobby mesmo, artesanato, gravação, um monte de coisa, e também gostam de receber pessoas e visitas para dormir. Então a gente tem aqui um cantinho que dá para ter uma cama, um quarto confortável e um banheiro aqui em cima para receber também quem vem. Então, esse jardim de inverno, ele vai servir, é o mesmo jardim de inverno lá de baixo, né? Isso daqui é um furo, um buraco que não tem cobertura, que ventila esse banheiro e o de baixo. E aqui, a gente tem uma outra portona de correr que dá aqui para esse terraço. Então, a gente tem um terraço bem gostoso aqui em cima, eles querem ter uma horta, algumas plantinhas. E aí, lembra do ripado que fica na fachada, que é aqui? Exatamente nesse ponto aqui, ele é uma porta de correr, que corre pra cá. Porque se eles quiserem abrir e ficar vendo a rua, dá para abrir. Mas se quiserem privacidade, é só deixar fechado e consegue usar aqui esse terraço com mais privacidade. E aí, gostaram do projeto? Eu adorei, e o cliente também, graças a Deus. Então agora deixa eu falar um pouquinho mais sobre a placa cimentícia conjunta aparente. É um tipo de acabamento que acaba saindo um pouco mais barato. Por quê? Quando a gente tem a placa cimentícia, para ela ficar lisinha, sem nenhuma imperfeição, a gente aplica a placa cimentícia, faz todo o tratamento de junta para junta invisível, e o ideal é que a gente passe por cima de tudo o base coat. O base coat é um tipo de uma argamassa que você passa, aplica uma tela de fibra de vidro em toda a fachada. Então a tela vai dar uma resistência mecânica para não aparecer trinca nem fissura em lugar nenhum. E é um processo trabalhoso, porque você passa uma demão de massa, aplica a tela, tem que esperar secar,
daí no outro dia dá outra demão de massa, para só depois conseguir pintar ou fazer textura, enfim, o acabamento final que a gente quiser na casa. Então, é um procedimento que encarece um pouco a mão de obra e material também, porque tem todo o material do base coat, tem a tela, então ele encarece um pouquinho. A gente consegue ter um custo um pouco melhor com a cimentícia conjunta aparente. Aí, então, como é que a gente vai fazer? A gente tem sim um tratamento de juntas, que é o tratamento para junta aparente. Porque ele vai ficar um frisinho, né? A gente não vai passar uma massa para nivelar as placas. A gente vai pôr uma massinha, alguma coisa lá dentro, porque a gente tem uma junta de dilatação, né? A gente tem uma placa ligeiramente longe da outra, elas não são encostadas, então ali não pode ficar aquele buraquinho. Então tem um tratamento para fazer essa junta ficar funda, porém vedada. Eu vou deixar uma foto aqui. Em todos os lugares que a gente parafusa a placa, o parafuso vai ficar aparecendo. E geralmente o ideal é que ele fique um pouquinho, que ele entre um pouquinho na placa, bem pouquinho, e aí a gente passa uma massa em cada parafuso para dar aquela nivelada. Por isso que não dá para deixar ela aparente, ela vai ficar ali toda aparecendo os parafusos e ela precisa também estar ali, ter algum tipo de barreira, né, entre a placa e a estrutura interna, então, contra a umidade. Então, por isso a gente tem que vedar esses parafusos e por isso a gente pinta a placa. Vocês podem me perguntar, mas a placa não é resistente à umidade? É sim, ela pode ficar no tempo, a placa cimentícia, mas ela vai precisar desse acabamento, não vai ficar bonito se a gente... Alguém pode dizer assim, mas eu curto uma pegada industrial, eu queria que ficasse com os parafusos aparecendo. Não é ideal, tá? Ideal é a gente passar uma massinha em cima de cada parafuso para dar aquela nivelada e pintar. Pode pintar de cinza, que é o caso dessa fachada. A gente vai pintar de cinza e ele vai ficar parecendo que é a placa no estado natural, original dela. Ou pode pintar da cor que quiser. Como eu sempre falo, as possibilidades são infinitas. Eu espero que você tenha gostado desse projeto, desse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha pra gente. E se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. E te vejo no próximo vídeo. Tchau!